Olá, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu tenho uma novidade: este ano 2020, nós teremos de 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, o seminário Casa de Paz, Cura e Libertação para a Família, onde nós vamos tratar da família sacerdotal, como abençoar o seu lar, como lidar com demônios geracionais, como tratar de síndromes, perseguições emocionais, como lidar com os transtornos de personalidade, como tratar com os filhos em cativeiro, envolvimentos com vícios, envolvimentos em cadeias pecaminosas, como tratar do coração da sua família, como lidar com as deslealdades no casamento, o repúdio, o divórcio, o novo casamento, como ter uma vida abençoada. Você vai ser impactado, você não pode perder, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As informações estão no site www.institutoexodos.com. Você não pode perder, 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, eu te espero aqui. Fica com Deus. Você que nos acompanha, nós somos uma igreja aleluiada de Curitiba, Igreja Batista, no bairro de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Algumas pessoas perguntam, pastor, tem igreja em São Paulo, em BH, em Caruaru, em João Molevade, Itabira? Não tem. É aqui em Curitiba, por enquanto. Semeadura de igrejas começará em 2021, se o Senhor permitir. E eu quero convidar você para continuar nos acompanhando pelo canal do YouTube. Então, ao vivo, você recebe essas mensagens, ou então depois também. Tem o canal do YouTube Oswaldo Lobo, tem o canal IBBR e também tem o nosso Instagram, @IBBR Curitiba e @PR Oswaldo Lobo. Segue a gente, nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Amém? A Bíblia diz que o impossível só existe na mente e no coração do homem. Quando Deus visita Abraão, Deus o visita num lugar chamado Manre. Os carvalhais de Manre são muito próximos à região ali de Berseba, ou Bercheva, como diz o judeu. Abraão não era pai e já era avançado em idade quando Deus o visita. O mesmo Deus que havia feito uma promessa para ele, lá na região da Babilônia, Ur dos Caldeus, diz: larga a tua casa, a tua parentela, a casa dos teus pais, e vai para a terra que te mostrarei, e eu farei de ti uma bênção. Havia uma promessa de Deus, o coração desse homem estava aflito, ele olhava para os céus e contava as estrelas, porque a promessa era essa: conta as estrelas do céu, porque assim será a tua descendência. Mas ele já era velho, avançado em idade, um homem com quase 100 anos, a sua mulher com 90. Então naquele dia, Deus visita ele em Gênesis 18, e diz: você vai ter um filho. Sara, sua esposa, dá uma gargalhada. Você iria dar a mesma gargalhada, por exemplo, se a sua vovó, se a sua bisavó chegasse em casa hoje, na hora do almoço, domingo, e falasse: netinhos, bisnetinhos, que é uma novidade, estou grávida. Você consegue imaginar a sua avó grávida? Consegue imaginar? Parece piada, mas não é. Por isso que o nome dele é Isaac. O nome do filho dele é Isaac, que significa isso mesmo, sorriso. Sara duvidou. Então Deus disse: por acaso há alguma coisa impossível ao Senhor? O livro do profeta Jeremias, há uma questão e Deus responde: há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Em Lucas capítulo 1, um anjo aparece para uma moça de Nazaré, o nome dela é Maria, e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra, e você vai dar à luz a um filho, seu nome será Emanuel. E ela pergunta: como isso pode acontecer? Eu nunca tive relação com nenhum homem. Ele diz: a Deus tudo é possível. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre possibilidades e impossibilidades. Tudo é possível que crer. Em Marcos capítulo 9, verso 20 e 23, diz assim: então eles o trouxeram
Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente, o Evangelho do Marcos, essa palavra imediatamente se repete mais de 40 vezes. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. A mão do Senhor, ela vai se mover, e existe uma relação de fé, existe uma relação que mistura fé com milagre. No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, esse capítulo é espremido por milagres que acontecem no capítulo 5. No capítulo 5 há uma grande tempestade, os discípulos estão saindo de Tiberíades, indo para a região de Gádara, e ali, Jesus, no meio daquela tempestade, é acordado, e levanta e vai para proa do barco e diz: cala-te vento e quieta-te mar. E ali houve uma bonança, o mar se aquietou, os ventos se aquietaram e se calaram. Quando a Bíblia fala sobre fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, é certeza daquilo que se espera, e é um firme fundamento daquilo que não se vê. A fé enxerga aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. É pela fé, e ele ali vai estabelecer uma galeria, é a chamada galeria de heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, os israelitas, a comando de Josué, cercaram Jericó e as mulheres caíram. Pela fé, Sara, sendo velha, gerou um filho. Pela fé, é interessante como é que Deus traz à existência aquilo que não existe. O nosso Deus, Ele move o seu poder, Ele se move com a sua mão poderosa, pela fé e pela fé. O quadro de Marcos 9 é o mesmo quadro de Mateus 17, a mesma história, um pai com um filho sofrendo, um pai vivendo uma agonia, uma tragédia com seu filho. Ele leva os discípulos não conseguem resolver, e ele diz: olha, eu trouxe teus discípulos, eles não conseguiram resolver, não conseguiram curar o menino, e Jesus diz: ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Até quando vos sofrerei? Então o menino é trazido a Jesus. Aquele menino está possuído por um espírito imundo. Ele, quando vê, sacode o menino violentamente. Isso que Mateus 17 diz, joga ele no chão. Então Jesus pergunta: desde quando acontece isso? Existe uma razão, existe um princípio de dores, existe um princípio daquilo que ele chama de enfermidade. Ele fala: desde a infância. Se você pode fazer alguma coisa, é agora, é nesse momento. Jesus fala: se podes, tudo é possível que crê. Aqui a Bíblia muda um pouco, porque o coração do homem joga os problemas na mão do Senhor, dizendo assim: olha, o Senhor é que faz. Há acaso alguma coisa impossível ao Senhor? Não, para o Senhor nada é impossível. Só que Jesus está jogando para o homem a possibilidade do milagre. Ele vai dizer para a gente, em Mateus capítulo 17, no mesmo texto, que nada é impossível. Ele respondeu: porque a fé de vocês tem é pequena. Porque os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos curá-lo? Por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Ele está dizendo que existe uma possibilidade no meio da impossibilidade. Para quem? Para quem crê. E a Bíblia vai
trazer para a gente uma série de palavras que mencionam, que traduzida mencionam o caráter dessa manifestação de Deus, o caráter desses milagres. Quando a Bíblia fala sobre milagre, a gente fala assim: pastor, onde é que estão os milagres? Por que a minha vida não tem milagre? Essa pergunta é a mesma pergunta que Gideão faz para o anjo visita ele, mas Gideão lhe respondeu: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Eles estavam sofrendo. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Os midianitas, eles habitavam na região que hoje é o norte da Arábia Saudita. Eles vinham uma vez por ano no tempo da colheita e saqueavam, empobreciam o povo de Israel a ponto deles entrarem dentro de um buraco. O povo de Israel se escondia em cavernas, e inclusive esse Gideão estava sendo muito esperto, porque ele estava malhando trigo no lugar do lagar, porque não era tempo de colheita de uvas. Então ele leva a produção para quê? Para não ser roubado. Por que o sofrimento tocou a minha vida? O sofrimento tocou a vida do povo de Israel, porque o povo de Israel abandonou o Senhor. O povo de Israel deixou o prazer de caminhar com Deus. Deus é a pessoa mais empolgante que existe, mas o povo quer viver sem Deus, o povo quer viver do jeito que quer. Não, eu tenho a minha fé, mas a fé do povo não é a fé que Deus exige. Os critérios de relacionamento com Deus são critérios de Deus, e não são os meus, e não são os seus. E aqui o anjo diz para ele: aonde estão as maravilhas? Onde estão os milagres? Por que os milagres não acontecem na minha vida? Porque é um impedimento, porque é um bloqueio, porque a impressão que eu tenho que eu falo e Deus não me ouve. Por que eu falo e parece que o céu é de bronze? Por que não há um retorno? Por que não há uma resposta do céu à minha vida? O milagre, ele pode ser definido de 4 maneiras. Primeiro, são eventos extraordinários, causados por Deus, que têm uma mensagem. Os milagres, eles querem dizer alguma coisa. Quando Jesus, ele cura o cego de nascença, em João capítulo 9, ele encontra um menino que não tem o globo ocular. Ele é cego de nascença, então ele pega barro, cospe no barro e faz uma bolinha de lodo, de lama, e coloca nos olhos do menino. Diz assim: vai te lavar o tanque de Siloé. Quando o menino volta, ele volta vendo. O que esse milagre está comunicando? Ele está comunicando que o Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. Por quê? Porque Deus, quando fez o homem, ele fez o homem do barro. Lá no Éden, ele tomou do barro, ele fez o homem, ele colocou o narizinho, a orelhinha, o queixinho, os olhinhos de barro, e soprou do fôlego da vida, e o homem passou a ser então alma vivente. O mesmo Deus que estava no princípio é o mesmo Deus que estava em Jerusalém, que estava naquele tempo no meio do povo de Deus. O mesmo Deus que fez o homem do barro é o mesmo Deus que Ezequiel 37 faz um exército se levantar no monte de um vale de ossos secos. É o mesmo Deus que fez, está vendo? Aquele Deus de ontem é o Deus de hoje. É por isso que Jesus é chamado de Alfa e Ômega, de princípio e o fim. Ele não tem princípio nem fim de dias. Os milagres são uma ação sobrenatural que revela a identidade e o caráter de Deus. Os milagres, eles são associados à identidade do Senhor. Jesus, ele multiplica o pão e diz: eu sou a identidade, o pão da vida. Ele cura o cego de nascença e diz: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não andará em trevas eternamente. Ele ressuscita Lázaro e diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os milagres, além de autenticarem a identidade de Deus, eles contradizem uma regra natural, ou eles violam uma lei da natureza. Quando Jesus anda sobre as águas,
ele viola uma lei natural. Você não anda sobre as águas. Nas águas você afunda, a não ser que você esteja lá no Mar Morto. No Mar Morto você boia. O natural o que é? É você caminhar e você afundar. E os milagres são atos intencionais, inconfundivelmente claros, de que Deus agiu no nosso mundo de tempo e espaço. A palavra, tanto no hebraico quanto no grego, que é traduzida na sua Bíblia como milagre, ela fala isso, pala, referente ao caráter incomum do evento e dos atos de Deus, uma anormalidade além da capacidade de compreensão humana, que causa admiração. Admiração, quando Jesus ele diz, cala-te vento, quieta-te mar, os discípulos falam, quem é esse, que até ao vento dá ordens, e ele obedece. Mostra a reação de espanto das pessoas que são confrontadas com o milagre. O milagre tem uma palavra mopetes, sinal miraculoso, ato inconfundível de que Deus agiu. Dunamis, uma violação absolutamente clara daquilo que é natural, uma ação inconfundível da operação de Deus, sinal que reconhece ou autentica um poder sobrenatural. Semeion. Teras, aparição terrível, que contradiz a ordem do universo, definido nitidamente por uma ação extraordinária. Jesus sobe no Monte Tabor, e ali o seu rosto transfigura como sol. Os discípulos ficam aterrorizados, e aí vem a mão do Senhor, e como uma grande nuvem espessa, e diz, ouviu o meu filho. É interessante como é que o milagre causa essa percepção. As pessoas ignoram Deus, as pessoas andam distante de Deus, as pessoas só buscam a Deus normalmente quando tudo dá errado na vida dela. Esperam e empurram com a barriga uma vida sem perceber que existe um Deus que, além de fazer se mover em volta de nós, está pronto a responder por aquilo que ninguém responde, mas não só nas coisas grandes, mas também naquilo que é pequenino. Um Deus que opera de maneira sobrenatural acima daquilo que é natural. Em Gênesis 19, a mulher de Ló, ela vira uma estátua de sal. Em Êxodos, então, a partir do capítulo 7, é uma multidão de milagres, são chamadas as pragas sobre o Egito, e ali o cajado de Moisés se torna em serpente, água vira sangue, pó vira piolho, cinza do forno vira úlcera. Em Números 22, a jumenta fala, e em 2 Reis 5, a carne leprosa daquele general Naamã sírio se torna em bebê. Deus opera o sobrenatural, que é além do natural. Meu filho Arthur, vocês conhecem ele, quem está chegando agora, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, está estudando lá, com a sua esposa, faz teologia. Nós tivemos uma experiência com ele, muito difícil. Arthur teve câncer com 1 ano de idade. Durante o tratamento do câncer, ele fez uma quimioterapia chamada intratecal. Essa quimioterapia, ela entra aqui pela coluna da criança. Ela tem por objetivo proteger, não destruir, mas ela destruiu algumas partes do cérebro do meu filho. O médico disse para a gente, ele nunca vai andar, porque afetou uma parte psicomotora. Gente, só que o nosso Deus é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. O nosso Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. O nosso Deus é um Deus que opera na vida de quem crê. Em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz, ali Jesus não pode fazer milagres, porque o povo não cria. É interessante que a fé, ela vem por ouvir e por dar crédito à palavra de Deus. Ele lê, ele ouve, mas ele fala, não, isso não serve para mim. Isso não funciona no meu coração incrédulo, racional. É interessante que naquele dia eu estava tão triste, tão decepcionado. Eu tinha acabado de ler esse texto que eu citei, do jovem cego, que Deus dá uns olhos novos para ele.
E eu fui lá para trás de casa, chutei, nós morávamos, era um quartel da Força Aérea que também, ele tinha uma terra arrendada por um gado. O gado passava no fundo da casa da gente. E ali tinha uns cupins daquele, cheio de barro. Eu fui lá e chutei aquele cupim e perguntei: Deus, o que o senhor precisa? Precisa de barro? Dá um cérebro novo para o meu filho. Querido, aquele dia, Deus falou comigo como um som de muitas águas, como eu nunca tinha ouvido. E Deus falou: essa enfermidade não é para a morte, é para que se manifeste a glória de Deus na vida do teu filho. E ele fez uma pergunta para mim: o que é mais fácil para mim? Dar um cérebro novo para o teu filho, ou fazer o teu filho ser um homem normal com o cérebro que ele tem? Meu filho nunca deixou de andar. Meu filho fazia parte aqui, não sei se você conhece, dos Surfistas de Cristo. Ele é baterista. Ele hoje, além do português, fala inglês, fala espanhol. Ele fala um monte de coisa. Tem hora que eu tenho que falar para ele: fala português com teu pai. Ele está falando comigo no telefone, ele começa a misturar o inglês com o espanhol, com o português. Pô, rapaz, a possibilidade está no coração de quem crê que Deus vai operar. E a impossibilidade também. A presença ou ausência de milagres é algo que você tem que aprender. Não validam nem invalida a fé de ninguém. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó Rei. Se não, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, é uma história extraordinária. O rei levanta uma estátua e diz que todas as pessoas têm que adorar a estátua. Esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, diz assim: não vou não. Ou seja, os nomes deles judaicos eram Misael, Ananias e Azarias. O rei manda aquecer uma fornalha e fala: joga esses caras lá dentro. E eles falaram: o Deus que eu sirvo, Ele pode me livrar, mas se Ele não me livrar, ainda assim eu não vou adorar esse. É interessante que você conhece a história. Junto da fornalha aparece mais um quarto homem. Isso é uma visão, é uma visão de Jesus lá no Antigo Testamento. A teologia explica muito bem isso. Eles não são queimados. Então o rei diz: a partir de agora todo mundo vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não há Deus que livre como o Senhor. Não há Deus que livre como o Senhor. Agora, Deus, Ele opera quando Ele quer e opera quando não quer, e não opera quando não quer. Jesus recebeu não? Recebeu. O apóstolo Paulo recebeu não? Recebeu. O apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, algo que tocava nele, chamado de espinho na carne. Eu não sei o que é e não vou especular, mas era algo. Você já entrou um espinho na tua carne? Já entrou, não dói? Ele falava: tira o espinho da carne. Eu disse não. Ele orou 1, 2, 3 vezes. Eu disse: não tiro, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza aí. Jesus vai no Getsemane, no jardim, e ora: Senhor, se possível for, passa de mim de cálice. Deus disse não, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Deus diz não e Deus diz sim. Então, milagre acontecer, gente, não autentica nem invalida a fé de ninguém, não. Agora preste atenção: não vivemos de milagres, nós vivemos de fé. João capítulo 20, Jesus ressuscitou dos mortos, e tem a turma dizendo: eu vi Jesus, e Tomé diz: eu não acredito. Se eu não colocar o dedo ali no buraco dele, se eu não ver os cravos, o buraco dos cravos, eu não vou crer de jeito nenhum. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puseram o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Por que que Deus honra a fé? Porque a fé vê um Deus que é invisível. Alguém aqui já viu Deus? Não.
Nós cremos num Deus que não vemos, mas crendo nesse Deus que não vemos, experimentamos a presença dele em milagres sempre que buscamos. Número 3, que é importante: milagres não alimentam fé. Na verdade, não é número 3, é número 1. Milagres não alimentam a fé. Lucas 22, Jesus diz, na hora de celebrar a ceia: fazei isso em memória de mim. Olha o que eu vou ensinar para você. A época de mais milagres da Bíblia são 40 anos que o povo de Israel viveu no deserto. Todo dia chovia pão do céu. A água voltava da rocha no meio do deserto. Deus mandava codorniz. O interessante é que a Bíblia diz que as pessoas cresciam e as roupas cresciam junto com eles. Então aquele menininho que saiu do Egito, aquele menininho crescia, a roupa crescia junto. Imagina o sapato crescer, imagina a sandália crescer e a roupa crescer junto. O interessante é que Deus guiou o tempo todo numa coluna de fogo à noite e uma nuvem de fumaça durante o dia. Todo dia tinha milagre. Ah, pastor, estou tendo milagre na minha vida. Querido, preste atenção. Daqueles 2 milhões de judeus que saíram do Egito e que viram milagre todo dia, só 2 pessoas entraram na terra da promessa: Josué e Caleb. Milagre não alimenta a fé, querido. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conheciam. Número 2, milagre não salva ninguém. Você vê na Bíblia gente experimentando milagres e perdendo a salvação. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: Demas andou com Paulo. Demas estava com Paulo em Éfeso. Quando a Bíblia diz que lá em Éfeso, Atos capítulo 19, Deus operava milagres pelas mãos de Paulo. Ele viu Deus fazendo milagre. Demas, amando o presente século, abandonou-me e foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Milagres não salvam ninguém. Aqueles homens viram Lázaro ser ressuscitado. O Sinédrio chamou ele, investigou, pensou até em matar de novo. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aqui é uma parábola do rico e do Lázaro. O rico vai para um lugar de tormento, e ele está falando com Deus: deixa que Lázaro ressuscite e avise os meus irmãos, para que eles não venham para cá. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas. Escute, Moisés e os profetas, isso aqui é a Bíblia. Os livros de Moisés são o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Os livros proféticos são os livros que nós lemos de Isaías até Malaquias. Olha o que Jesus fala: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O milagre acontece. Tem gente que fala: pastor, fui numa igreja, eu vi acontecer. Sabe o que aconteceu quarta-feira passada aqui no Quarta-feira? Tinha um homem aqui, há quanto tempo ele não largava aquela muleta? Andou aqui no culto. E quem estava aqui viu. E daqui a pouco eu vi o irmão Walter andando com aquele homem de um lado para o outro. Falei: que é isso? Presta atenção. O milagre acontece a partir da fé do homem, mas é a operação de Deus que faz isso. Tem gente que vê e vai sair daqui, vai continuar com a sua vida sem Deus e sem salvação. Número 3, milagres eliminam a possibilidade de juízo menos severo. Ah, eu vi um milagre. Você viu o milagre? Arrependa-se, porque Jesus está lançando em rosto aqui a incredulidade de 2 cidades,
Aqui tem Corazim, ele fala também de Betsaida. Ai de ti, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem realizados lá na Síria, em Tiro e Sidom, região da Síria, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo pano de saco, cobrindo-se de cinzas. Olha o que eu vou dizer. Jesus, ele dá uma palavra para cidades impenitentes. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas. Em Apocalipse capítulo 16, ai de ti, Babilônia, caiu a grande Babilônia, antro de todo espírito imundo de demônios. Ele fala, ele dá uma palavra contra a cidade de Cafarnaum. Então, ao norte do Mar da Galileia, ao nordeste do Mar da Galileia, tem Cafarnaum, aonde Jesus viveu, estabeleceu seu ministério, saindo de Nazaré. Corazim e Betsaida, eles viram sinais, eles viram maravilhas. É ali que uma mulher toca no manto de Jesus, é ali que Jesus dá uma palavra para aquele centurião. Em Mateus 8, o centurião diz, meu servo está doente. Jesus fala, eu vou lá, não precisa, diga uma palavra, porque eu sou homem sob autoridade. Eu digo uma palavra, vai, ele vai. Eu digo uma palavra, vem, ele vem. Eu digo uma palavra, faz, ele faz. Diga uma palavra e meu servo será curado. Jesus disse, vai. Nem mesmo Israel ouviu fé como a desse homem, e ele foi curado. Foram cidades que viram a operação de Deus, foram cidades que viram o milagre de Deus, mas não se arrependeram. Quando você vê o milagre, você pode ficar feliz, mas se esse milagre não atrair você para Deus, querido, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para você. Existe um dia chamado dia de juízo. O milagre, quando acontece na sua vida, elimina a possibilidade de um juízo menos severo. Você está orando para que aquele bebê, para que aquela criança, para que o seu pai seja curado, e o médico diz, ó, não tem cura. Aí, com uma jesuicidência, o menino é curado, porque tem um irmão na brecha, e está orando por ele, tem um intercessor, tem um parente. Você viu o que aconteceu, você viu o testemunho da ciência, você viu o testemunho do clínico, do médico, não tem jeito, mas o milagre acontece, aquela vida é restaurada. Eu me lembro de uma vez, meu pastor, Valmir Antunes Tavares, o pastor que me discipulou, lá no interior de São Paulo, em Guaratinguetá, a Igreja Batista Nova Vida. Chegou um homem na igreja, com a perna toda preta. Olha, doutor, você é médico, se aquilo ali não era, bom, lepra, não sei o que era aquilo, gangrena, não sei o que era aquilo, mas a perna estava toda preta. Eu vi o meu pastor orando por aquele homem, e aquele homem falou, não, é um homem desviado, ora por mim, que eu vou me consertar com Deus. Pastor orou. Gente, deu 2, 3 semanas, aquele homem voltou, a perna dele boazinha. Ele ficou no culto mais 1, 2, 3, 4 domingos, sumiu da igreja. Sumiu. Ele morava numa cidade de Lorena, uma cidade do lado de Guaratinguetá. Ele falou assim, Lobo, vem cá que hoje eu vou te ensinar uma lição. Ele foi, me pegou, nós fomos no carro, fomos visitar aquele homem. Quando o homem abriu a porta, ele, pastor, que bom que você veio. Ele só falou o seguinte, olha o que eu vou falar para você. Deus te curou e o pior não te tocou não. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Tem muita gente que vê o milagre e não muda a sua história. Propósitos do milagre, número 1. Propósito número 1 do milagre é o louvor do Deus que é Criador. Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Quando o Salmo 78 fala sobre isso, está falando do povo no Egito. Deus vai lá, manda 10 pragas, abre o mar vermelho, sustenta o povo no deserto. O povo está reclamando. O povo viu o milagre e demorou só 40 dias para o povo esquecer dos milagres. Esqueceu. O povo esquece dos milagres. As sensações de secura do deserto fizeram ele esquecer do milagre. Você imagina você casar com a moça, você casar com o rapaz,
e depois de 40 dias de casamento, você já está traindo o seu cônjuge? Já pensou nisso? Na lua de mel? A incredulidade é comparada a isso. Uma geração incrédula pede um sinal. Ele fala assim: ó geração perversa e adúltera, vocês me pedem um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como o profeta ficou dentro do ventre do grande peixe por 3 dias, assim o Filho do Homem vai ficar no ventre da terra, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar dos mortos. Número 2, propósito do milagre é você crer que Jesus é Deus Criador e que fez o homem. Pastor, Jesus é Deus? É. Você não sabia disso? Eu ia na igreja, eu fiz catecismo na igreja católica, e eu chegava na igreja, e eu pegava água benta, para fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, e em nome do Espírito Santo. Então eu achava que tinha Deus lá, e tinha Jesus, que Deus é Deus, tem Jesus, e tinha o Espírito Santo, que devia ser uma sombra que andava assim, um fantasmino. É o famoso Deus desconhecido de Atos 19. Recebestes o Espírito Santo quando creste? Quem é esse que eu nunca ouvi falar? Nunca ouvi falar dele. Para você entender, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu sou Deus. É só uma ilustração, só imaginação. Imagina que eu sou Deus, e eu crio uma formiguinha, e eu amo a formiguinha, e digo: formiguinha, não ultrapasse essa fronteira. O dia que você ultrapassar essa fronteira, você vai morrer. E a formiguinha, obstinada, rompe, quebra esse limite e se perde. Então eu quero conversar com a formiguinha, mas a formiguinha não me entende. Alguém já tentou conversar com a formiga? Em casa, tenta conversar com a formiga, ela não vai te entender. Formiga não te vê, formiga não vê, formiga não ouve a gente. Se eu for pegar a formiguinha, eu sou tão grande, ela é tão pequena que eu posso matar a formiguinha. Eu coloco a minha mão: não, formiguinha, você está indo para o abismo. Eu boto a minha mão, a formiguinha faz o quê? Passa por cima da sua mão. Então só tem um jeito. Eu não sou Deus? Então eu entro no ventre de uma formiga virgem, eu me faço formiga, com as minhas anteninhas, para eu poder me comunicar com essas formigas, para dizer: ei, vocês estão indo para o lugar errado, o lugar é para cá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Deus fez. Deus é Espírito, mas sendo Espírito, Ele entrou no ventre, e se fez sêmen, Ele se fez semente, dentro do ventre de Maria, e ali Ele foi gerado, e aí é por isso que Ele é chamado de Salvador. Número 3, propósito do milagre: confirmar a identidade de Jesus. João 8, e seus discípulos aproximando-se despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? O milagre apontando a identidade de que Jesus é Deus. Em Marcos 11, em Marcos 1, todos se admiraram e perguntaram: quem te deu autoridade para você fazer essas maravilhas? Quando a Bíblia fala de milagre, existe uma forma de ativar o milagre, existe uma relação entre fé e milagre. Tiago 1, 6 e 7 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O milagre acontece quando você experimenta crer com fé, e quando você joga fora a tua incredulidade. Eu tenho uma história que eu aprendi na primeira jornada minha de fé, há muito tempo atrás. Um menino chega para o pastor e fala assim: pastor, me explica como é que é fé. Ele falou: eu vou te explicar. Está vendo essa árvore aqui, ó? Sobe nessa árvore, vai até o galho mais alto, e aquele menino vai escalando e sobe. E quando ele chega no galho, ele fala assim: agora pega esse galho e vai até a ponta do galho, e fica aí que você não vai cair. Aí o menino vai e se arrastou pelo galho e ficou na ponta. Agora fica aí que você não vai cair.
Aí de repente o menino estava lá segurando o galho, escuta um serrote. Rock. Quem é? O diabo. Serrando o galho dele. E o garoto com fé se segura naquele galho. E daqui a pouco ele escuta um barulho. Pô! Cai a árvore, cai o diabo, mas o galho fica lá. Fé é certeza daquilo que se espera. E é firme fundamento daquilo que não se vê. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. A fé provoca a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Tem gente que vive longe de Deus há tanto tempo, que aprendeu a se virar. Eu me virei, eu me faço, a minha fé sou eu, o meu Deus sou eu. Ele nunca experimenta o favor do Senhor. Ele se cansa, ele trabalha, ele se esforça, ele tem suas vitórias, tem os seus tropeços, mas ele nunca experimentou um milagre na vida dele. Nunca experimentou uma ação sobrenatural, uma resposta de Deus. Por quê? Porque ele não provoca a Deus com a fé. E para isso você tem que fazer o quê? Eliminar a dúvida. Imediatamente, estendeu Jesus a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, num primeiro momento, ele está dentro de um barco, há uma tempestade, e de repente quem aparece? Jesus. No meio da tempestade é sempre Jesus que aparece. E ele fala: é um fantasma. Olha, a pessoa ora para Deus, Deus aparece e ele diz que é fantasma. Então Jesus diz: não, sou eu. E Pedro diz: se és tu, manda que eu vá contigo. Aí Jesus vem, aí ele pula do barco. Eu fico imaginando os outros 11 dentro do barco. Olha lá vai Pedrão. Pedrão sempre faz bobagem. Aí Pedro anda, quando ele está andando, ele, em vez de olhar para Jesus, ele olha para quê? Repara no vento. E aí ele começa a naufragar, começa a afundar. Jesus estende a mão, fala: Pedro, por que tão pouca fé? Por que duvidaste? A dúvida faz você caminhar para trás. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia que livrou do adversário. Sabe o que significa tentar a Deus? É dizer para Deus que Ele não pode fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Isso é tentar a Deus. É gente que, em vez de andar para frente, anda para trás. Por quê? Porque Deus tem uma promessa para ele e ele desiste da promessa. Jesus, ensinando o povo a perseverar na fé, ele faz uma pergunta interessante: porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra? Tem gente que desiste fácil demais. O ano está só começando, tem gente que já está desistindo. Existe espaço para milagre hoje. Existe espaço para milagre agora. Agora o milagre ele é provocado por uma pessoa que tem fé. Quando você diz assim, não vai dar, então você já está dizendo que não vai dar. Eu não estou brincando com vocês. Há uns, talvez 15, 16 anos atrás, eu fui numa igreja, e as igrejas ainda tinham aquele negócio do boletim. Sabe o boletim dominical? Quem lembra do boletim dominical? Lembra disso? Tinha lá. Hoje não. Você tem aplicativo no app, está tudo lá. Tem site, está tudo lá. Então, eu peguei aquele boletim, motivo de oração, Igreja Batista. Os irmãos orem pela irmã fulana, está 2 meses enferma e não há Cristo que cure. A igreja já está dizendo que Deus não vai fazer. A igreja já está comunicando que o Deus que ela serve é um Deus que não opera. Ora, se você não liga na terra, como é que o céu vai se mover? Se você não concorda na terra, como é que o céu vai afetar? Muita gente fica presa num passado de derrota conhecido. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Tem gente que só lembra da vida de derrota e não experimenta uma aproximação de um Deus que pode operar. Quando se fala de
a incredulidade é ligada à rebeldia e à desobediência. Em verdade vos digo, Lucas 4, Jesus dizendo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O milagre não está preso geograficamente. Deus, Ele não está preso numa denominação. O Espírito de Deus sopra onde Ele quer, e Ele faz milagre para quem crê. A Bíblia conta que o centurião chamado Cornélio, que vivia em Cesareia Marítima, que nem conhecia o Senhor, mas orava a Deus. Deus fala assim: Pedro, vai lá e ora para ele, vai lá e leva o evangelho para eles. Pedro diz: não, vai lá, não diga que é impuro aquilo que eu disse que é puro, vai lá. Quando Pedro chega, que ele sauda o povo, que ele apresenta Jesus, e que ele ora, aquela família inteira é batizada no Espírito Santo. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e oravam em línguas. Isso acontece, querido, para quem está pronto para receber, é para quem não rejeita o poder de Deus. Nós ficamos presos a teologias que impedem a manifestação do Senhor. Somos nós mesmos que dizemos para Deus que Deus não vai fazer. Pedro disse para Jesus: Senhor, eu já pesquei a noite inteira, não vai dar nada. Jesus diz: pega a rede e lança do lado direito. Jesus: tá bom, tá bem, eu vou lançar em cima da tua palavra. Ele pesca um monte de peixe, 153 grandes peixes. Está em Lucas capítulo 5. E quando ele volta para falar com Jesus, ele fala para Jesus: ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus: calma, eu vou fazer de você pescador de homens. Não tenha medo. Não tenha medo do poder de Deus. Não tenha medo da bênção de Deus. Não tenha medo de pedir milagres. Não tenha medo de crer no impossível. Não tenha medo de crer no Deus que é hoje, que era ontem e que será eternamente. Existe uma semente de milagre, e essa semente de milagre, sabe onde é que está? Dentro do teu coração. Para encerrar, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus não estava lá para fazer milagre para ela não, hein? Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Ela roubou, entre aspas, ela tirou a bênção que Deus estava levando. E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegando alguns do principal da sinagoga, aqui lhe disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Deixa eu encerrar esse texto. Há um príncipe da sinagoga, chamado Jairo. Ele tem uma filha de 12 anos, e essa filha está muito doente, ele não tem mais esperança. Então ele vai buscar Jesus, e Jesus está em Cafarnaum. Jesus: eu vou contigo. Só que no meio do caminho tem uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha uma regra que não parava, há 12 anos também. Para você que é mulher, talvez isso não te incomode tanto, mas para aquele contexto judaico, uma mulher, quando estava nos dias da sua regra, ela era intocável. Você sabia disso?
Ela não podia tocar em ninguém porque ela era considerada imunda. Essa questão do sangue na Bíblia é tratada com muito cuidado. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Aquela mulher estava há 12 anos sem receber um abraço, sem receber carinho, sem receber um toque de amor. Ela ouve que Jesus está lá, e ela fala: se eu somente tocar na veste, eu vou ser curada. A fé estava no coração. Se você perguntar para um teólogo, não, querido, a fé está na tua mão, a fé está no teu coração, é uma semente. Eu lembro de uma senhora que me buscou uma vez, falou: pastor, unge as minhas mãos. Eu falei: minha irmã, é só óleo, unge as minhas mãos que eu quero orar pelo meu filho. O filho dela desviado, afastado, envolvido com droga, envolvido com loucura, com criminalidade. Eu ungi as mãos daquela mulher. Eu falei: vai em paz na tua fé. Ela conta: pastor, eu peguei a minha mão, botei no travesseiro do meu filho, eu falei: fulano, volta para casa em nome de Jesus. E aquela mulher disse que no dia seguinte o menino já não falava com ela há mais de ano. Aquele rapaz ligou para ela e falou assim: mãe, eu posso voltar para casa? Deus colocou no meu coração o desejo de voltar para a igreja, de voltar para casa. Aquele moço voltou e nunca mais se afastou do Senhor. A semente está dentro do teu coração. Se você crê que Deus pode, então Deus pode. Não, filho, a gente não pode ficar inventando regras. Por quê? Porque Deus opera do jeito que Ele quer, e Deus traz à existência aquilo que não existe. Ela tocou em Jesus, e Jesus falou: opa, eu senti. Diga: senti. Sentimento. Eu senti que de mim fluiu o poder. Gente, eu já tive uma experiência dessa. Foi um dia de aniversário de nossa igreja. Um pregador veio, ele colocou os pastores para orar pela igreja. Veio uma moça pedir oração. Quando eu fui orar por ela, eu senti gente, você já tomou um choque? Você botou o dedo na tomada e tomou um choque alguma vez? Só que era um choque ao contrário, era como se alguma coisa saísse de mim. Eu olhei para aquela menina e falei assim: Deus te curou. Eu nem sabia o que ela queria, ela nem falou o que queria, ela só encostou em mim e eu abençoei ela. Gente, olha como é que a fé não era minha, a fé era dela. Ela me tocou com fé, a tua fé foi a fé. É por isso que o primeiro texto que a gente leu, o que Jesus fala? Tudo é possível ao que crê. Eu senti que de mim flui o poder. Olha para mim, se você buscar Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, é isso que vai acontecer. Em Deuteronômio capítulo 30 diz: eis que hoje te ofereço vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E quando tu fores levado para o cativeiro, e lá te lembrares do Senhor teu Deus, e te converteres a Ele, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todo o teu entendimento, então o Senhor se voltará favorável a ti, e te livrará do teu cativeiro. Tem muita gente vivendo em cativeiro, esperando o dia da morte chegar. Tem muita gente vivendo e caminhando em desertos, esperando que a vida mesmo mude. Olha para mim, a tua única esperança é o Senhor. O nosso Deus é o Deus do impossível, mas que joga para o meu coração e para o teu coração, para a minha vida e para a tua vida, a decisão de crer nele. Se tu crês, tudo é possível que crer. Amém? Vamos orar e vamos encerrar em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar orando por você e orando por todo mundo que pede socorro pela internet. É mais gente do que a gente pode ajudar. Eu quero pedir e convidar você para que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu sei que Deus falou contigo. O Senhor Jesus está aqui. Ele diz: quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vós. Você entendeu muito bem que milagre não alimenta a fé, que milagre não autentica salvação para ninguém. Mas hoje você precisa de um milagre. O milagre
é uma operação do Senhor sobre aquilo que é impossível. Se você precisa do milagre hoje, só levante sua mão. Eu quero o milagre. Eu preciso do milagre na minha vida. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês, podem baixar a mão. Existe alguém essa manhã que viveu em incredulidade, em desesperança, e hoje quer colocar o seu coração numa brasa nova, para que Deus enche o teu coração de fé. Se você quer isso, pastor, é tão difícil crer, mas eu quero crer. Eu quero pedir que Jesus me ajude na minha incredulidade. Você quer isso? Se você quer que Jesus te ajude, levante sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe todos vocês. Por último, alguém aqui essa manhã quer fazer uma aliança com Jesus? Você precisa fazer um acerto com Jesus, um concerto com Ele. Você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo? Você quer fazer um pacto, uma aliança com Jesus? Se você quer isso, eu decido hoje não sair por aquela porta sem fazer uma aliança com Jesus. Se você quer isso, levante sua mão. Quero orar por você. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha para mim aqui. Todos vocês, muita gente levantou a mão. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu vou pedir pastora Fabíola, pastor Marcos, pastor Paulo, os pastores presentes, Jaime, Darcy, Helena, Maria, Janice, Marcelo, me ajuda também. Quero chamar André e o Walter e todo time. Vem aqui, pode vir aqui à frente, pode vir aqui. Eu quero orar por vocês. Deus vai responder. Não adianta dizer que foi coincidência. De uma parte ou de outra, Deus vai mandar o socorro. E quando Deus mandar o socorro para você, você não vai dizer que foi coincidência. Feche teus olhos agora. Diz aí no teu coração o que você quer. Pode dizer. Você vai ver o que Deus vai fazer. Pode dizer no teu coração assim. Diga um milagre. Não diga assim, me abençoa. Não. Você tem que ser específico. Diga qual o milagre. Você está com um caroço aí. Você está com uma enfermidade. Você está com alguém morrendo. Diga para Deus a verdade agora no teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra é a verdade. E essa manhã eu quero liberar uma palavra de milagre sobre o teu povo. O teu povo com esperança vem diante do teu altar buscando o socorro do Senhor, Pai, consagrando suas vidas, sua família e a sua história ao Senhor. Alguns estão perseguidos, alguns estão sem esperança, alguns estão cativos, alguns estão enjaulados. Hoje, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de liberdade, de cura e de milagre. Senhor Deus, estende a tua mão, eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Faz repousar sobre homens e mulheres, sobre jovens, sobre adolescentes aqui na frente, o teu poder. Faz descer sobre eles, Senhor, o teu Espírito Santo. Dá ordens aos teus anjos, Pai, a respeito de cada um deles. Senhor Deus, mostra o teu poder hoje, Pai, no coração dos teus filhos, à vista dos teus filhos, para que eles digam que há Deus em Israel, para que eles entendam que só o Senhor é Deus. Pai, o milagre é a operação do impossível do Senhor no coração daquele que crê. Porque os teus filhos vieram aqui à frente, porque os teus filhos pediram socorro, porque os teus filhos honram o Senhor com sua fé. Eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, que haja testemunho do dia de hoje no meio do teu povo, para que a tua igreja te adore e diga que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha para mim aqui. Você vai pegar o seu problema, você vai deixar aqui.
Você clamou, Senhor, e você crê que Deus vai fazer. Agora, quando Deus fizer, não fica de boca fechada. Venha contar e venha testemunhar. Amém?